Olá a todos, sou Marcos Souza da MS Advogados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Quero lembrar que o conteúdo desse vídeo é um conteúdo informativo, direcionado ao público em geral. Separei um tema aqui hoje para vocês, muito importante, que nos chegam quase que cotidianamente através dos nossos clientes, que seria a seguinte dúvida: qual a duração de um processo trabalhista? Né? As pessoas chegam e perguntam, doutor, quero entrar com um processo trabalhista, mas eu estou na dúvida, se demora muito, como que é isso? Bom, quero falar para vocês o seguinte: o judiciário brasileiro, ele é conhecido pela sua lentidão em algumas questões. Né? Então, assim, nós temos alguns fatos aí, inclusive pitorescos, né, na nossa história. Por exemplo, a disputa pelo Palácio do Guanabara, no Rio de Janeiro, que dura há décadas, né, se arrasta. Temos também os processos aí em relação aos planos Collor 1, Collor 2, Plano Verão, Plano Bresser, né, os expurgos inflacionários. Enfim, esses vêm desde os anos 90, né? Mas assim, voltando aqui para a esfera trabalhista, hoje eu converso aqui com os nossos colegas e sempre falo, olha, a partir do ano de 2017, a tramitação dos processos trabalhistas ganhou muito em celeridade, né? A gente acaba vendo aí que muitos processos se resolvem, né? Inclusive na segunda instância, de forma muito célere. O que me faz pensar dessa forma? E é isso que eu queria conversar com vocês. Primeiro ponto. Os processos trabalhistas, pelo menos 60% deles, eles acabam se resolvendo na primeira audiência através de um acordo, né? Então é muito comum chegar na primeira audiência e as partes ali celebrarem um acordo entre si, né? O segundo ponto é a implantação do sistema eletrônico, né? O PJE, em toda a Justiça do Trabalho. Isso trouxe um incremento gigantesco de produtividade também na Justiça do Trabalho, né? Agilizando ali o trabalho do magistrado e dos servidores das varas, das varas do trabalho. Uma outra questão importante também é a própria reforma trabalhista, que para o bem ou para o mal, ela também trouxe aí uma situação que a médio a longo prazo vai também ter reflexos importantes na duração da tramitação dos processos. Porque a reforma trabalhista, como sabemos, ela diminuiu sensivelmente o número de demandas trabalhistas. Né? Então, assim, se esse processo, né, de diminuição continuar ao longo dos anos, é fato, né, que com o tempo também a tramitação vai ser mais rápida. Né? Por quê? Porque tem menos processo, ou seja, vai ter menos trabalho, né, na Justiça do Trabalho. Né? Enfim. Dito isso, é importante então nós salientarmos que a partir do ano de 2017 a tramitação é mais célere. Né? Ocorre, né, que muitas pessoas possuem demanda na Justiça do Trabalho um pouco mais antigas e não veem os seus casos sendo resolvido com celeridade. Né? Inclusive também em alguns casos um pouco mais recentes. Mas vamos lá. Para a gente analisar essa questão, a gente precisa pensar na natureza da demanda, né, dessa pessoa. Por exemplo, se a pessoa foi para a Justiça do Trabalho discutir, por exemplo, verbas rescisórias tão somente, esse é um processo que terá uma chance de ser resolvido de forma mais célere, né? Porque não depende lá de tanta dilação probatória. Mas, por outro lado, se ele, por exemplo, vai discutir lá um adicional de periculosidade ou de insalubridade, esse é um processo que já necessita de uma prova técnica, né, de uma perícia. E daí tem a contraprova, vai ter a impugnação do laudo, quesitos, enfim. Né? Uma outra situação é discutir uma questão de uma doença ocupacional, que no mesmo sentido vai precisar de uma prova técnica pericial, no caso um laudo médico, né? Também avaliação do posto de trabalho, entre outros. Então, de acordo com a natureza de cada demanda, é que você vai ter aí a duração com maior prazo ou menor prazo do seu processo trabalhista. Né? Agora, é importante também lembrar o seguinte, que embora muitos processos ainda levem
um período grande de tramitação, é importante frisar que a Justiça do Trabalho impõe aí uma correção monetária naquilo que você tem para receber do seu empregador, obviamente, né? E também o juro, né? A gente não pode deixar de citar que a Justiça do Trabalho impõe, né, a correção de 1% ao mês, né, naquilo que é devido ao reclamante, né? Então, assim, essa é uma forma de indenizar o reclamante, né, por uma coisa que ele tem que receber, por um valor que ele tem que receber, e também uma forma de penalizar o empregador por aquilo que ele deixou de pagar. Então, assim, existem essas situações. Mas o que é importante também a gente lembrar que, a partir de 2017, os processos mais recentes, eles têm tido, sem sombra de dúvidas, uma tramitação mais célere na Justiça do Trabalho, né? Lembro, então, que os processos mais antigos, de pessoas que muitas vezes reclamam, né? Meu processo já está lá há quase 10 anos, até mais, né? E eu não tenho um desfecho disso tudo. Então, assim, depende muito da natureza da demanda, obviamente, tá? Mas também depende também de outras situações mais antigas. Então, por exemplo, os processos mais antigos eram todos físicos, né? Embora uma boa parte já migraram para o sistema também PJE. Porém, os processos hoje que as pessoas ingressam, hoje, no ano de 2020, já vai direto para o sistema eletrônico, tá certo? Então, ganhamos muito em celeridade e também numa prestação jurisdicional mais efetiva, que busque aquilo do reclamante, né, que busca ali através do seu processo judicial algo que lhe foi sonegado, tá certo? Pessoal, essas são algumas considerações que nós queríamos fazer aqui com vocês, né? Agradeço a atenção, se puderem compartilhar o presente vídeo, curtir a nossa página, né? Se inscrever no nosso canal, agradeço muito. Um forte abraço!